Já vai deixando o seu like aí e se inscrevendo no canal para não perder nenhum dos próximos cortes. Fala, meu governador. Meu presidente, Como muito estamos? boa tarde. Estamos bastante tensos aqui com o que está acontecendo no Rio de Janeiro e com o impacto que isso está tendo para a vida do Carioca e do Fluminense, né? Acompanhando bem de perto aqui. Como é que tá, assim, como é que estão os relatos que você está recebendo dos policiais? Não sei se o Martins mandou algum relato, como é que estão as coisas? Martins, inclusive, também tá por aí, tá? Acho que ele pode até entrar, se quiser. Só pede pro Riso, mandei o contato dele pro Riso aí, se o Riso quiser mandar para ele. Então, eu tô mantendo um contato muito próximo aqui. A última informação que eu recebi é que todas as aeronaves de polícia estão decolando, já estão operando, o aeroporto está fechado, inclusive, nesse momento. A gente está com, se eu não me engano, 4 policiais tombados heroicamente em serviço, outros feridos, e algumas folgas já suspensas, e esse impacto está sendo um impacto que está se expandindo para o Rio de Janeiro, né? Começou ali, Penha, e aí se expandiu para o Rio de Janeiro, e eu só estou pensando na grande oportunidade que se tem agora de começar a acabar com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Se houvesse uma integração bastante grande das forças agora, com logística, com equipamento, com material, com força, a gente tem uma grande oportunidade agora de ser o começo do fim do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E isso começado heroicamente, bravamente pelas forças policiais do Rio de Janeiro. Que são elas que têm que vencer, essa vitória tem que ser das forças policiais do Rio. Ninguém pode tirar essa vitória deles. Concordo 100%. E segundo o governador Cláudio Castro falou, né, já houve em outros momentos uma série de pedidos para o governo federal, especialmente para apoio de blindado. Os blindados das Forças Armadas, eles são diferentes dos blindados das forças policiais, né? A operação é diferente, a movimentação do blindado é diferente, e foi negada pelo governo federal, e aí, segundo o governador, ele nem pediu dessa vez porque saberia que seria negado, né? Então já fica uma pergunta aí, por que nega, né? Por que não tem interesse de apoiar as forças policiais do Rio de Janeiro para o encerramento? Agora tá, o cidadão carioca, o cidadão fluminense, refém dessa operação, sem conseguir se deslocar. Vocês sabem, você já citou em live algumas vezes, eu trabalho com segurança de escolas, proteção de escolas, eu estou com várias escolas, eu até vou pedir desculpas ao pessoal que está assistindo, porque eu estou com o WhatsApp aberto aqui em contato com as escolas, porque eu tenho várias escolas fazendo passeios escolares, as crianças estão presas nos locais, não conseguem se deslocar para voltar para a escola, as famílias obviamente muito nervosas, então é realmente uma operação que está impactando o Rio de Janeiro como há muito tempo não se via impactar. E aí, como é que tá do ponto de vista tático? Não foi um confronto para tomar nenhuma área, foi para capturar algumas lideranças do tráfico? Exatamente, tinham 100 mandados de prisão expedidos, e inclusive, e por que foi nessa localidade em específico? Porque é uma localidade que tem abrigado lideranças do Comando Vermelho do país. Então, se eu não me engano, 30 desses mandados de prisão são para lideranças do Comando Vermelho do Pará, que estavam abrigadas ali naquela região. Então foi uma operação realmente para prender as pessoas que acabou tomando uma proporção muito grande, muitos policiais envolvidos, né, civis, militares, muitos policiais envolvidos, mais de 2.000 policiais, uma operação muito grande. E você vê, e aí, Renan, eu sou bastante crítico a muitas ações do governador Cláudio Castro, né, todo mundo sabe disso, mas quando acerta, a gente precisa reconhecer, porque a gente não está aqui para fazer a política do que eu só bato, eu só reclamo de tudo. A operação não vazou, ao que a gente tem de informação agora é que não vazou. Quando a operação iniciou, não se tinha informação de que essa operação ia acontecer, o que é muito difícil com uma operação desse tamanho, que essa informação não vaze para alguém. Então a informação não vazou, e essa inclusive é uma das razões da guerra estar acontecendo, porque quando a polícia chegou ao local, as lideranças estavam lá nos locais. Então é uma operação que foi muito bem coordenada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que está mostrando resultado. Se eu não me engano agora, a gente já está com mais de uma centena de fuzis apreendidos, o que já demonstra um outro problema, a gente já precisava falar disso. Como é que chega tanto fuzil no Rio de Janeiro? Como é que eles têm tamanho acesso a esse poder bélico? Porque especificamente no Rio de Janeiro, dado que a gente nem faz fronteira com o Paraguai, a gente nem faz fronteira no norte do país para a entrada desses fuzis, como é que eles conseguem percorrer o país inteiro e chegar no Rio de Janeiro? Mas fato é, a operação tem sido, apesar de todo o transtorno, nós somos um estado em guerra, dominado por narcoterroristas. Uma vez que nós estamos em guerra, naturalmente numa operação desse monte tem impacto para toda a sociedade.
né? Mas foi uma operação que está sendo muito bem realizada e com sucesso. Diversos narcoterroristas mortos, infelizmente policiais tombados, infelizmente, e muitos fuzis apreendidos. Então é uma operação que tem sido até agora uma operação de muito sucesso. Você viu que a turma do... Enfim, é clichê falar isso, mas a turma do PT e do PSOL tá criticando isso. O Ouro já veio a público falar que foi a maior chacina da história, né? É bizarro, é um tanto quanto grotesco, mas a cobertura da imprensa, não sei se você reparou, ela não está canalha. Então, esse é um ponto. Tem tratado marginal como marginal, tratando, inclusive a Rede Globo, tá? Tratando assim, bandidos presos, marginais mortos em confronto, porque a realidade é essa. A realidade é essa. E obviamente, esse grupo precisa manter a sua base, né? E a sua base está ali, muita base dessas pessoas. Dentro da comunidade tem muita gente que não quer o crime organizado ali, que quer levar uma vida digna, que quer uma escola bacana para o seu filho, que não quer que suspenda a aula, etc. São pessoas, em geral, de direita, muito alinhados com a religião protestante, que não querem. Mas tem muita base de voto da esquerda ali, especialmente PSOL e PT. Muita base. Então, obviamente, o PSOL e o PT precisam sinalizar para a base deles. Só que isso, quando o PT e o pessoal sinalizam para a base, dizendo que é um absurdo, ele enfraquece o agente de segurança, o policial, que está ali, e alguns morreram. Um policial que também tem família, que também é um trabalhador, que não quer morrer, que está ali a serviço do Estado. Lembra bem o que o Busnello falou naquele MBL News que a gente falou, né, o Coronel Busnello, né? Que o policial, ele perde a saúde, ele perde a vida, ele perde a liberdade. Então, quando o PSOL e o PT fazem esse posicionamento, é extremamente perigoso. Do Oruan, que é alinhado ao Comando Vermelho, a gente pode esperar qualquer coisa, né? E aí, olha o perigo de ter o Oruan deputado, 01. Olha o perigo dele ter uma posição na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e falar sobre isso na posição de deputado. Porque enquanto ele fala como rapper, é um absurdo, é a implantação da narcocultura, o favorecimento da narcocultura, mas é ele como artista falando. Mas e ele como deputado falando isso? Sim. Um deputado que representa as forças de segurança do Rio de Janeiro. Ah, não representa. Se ele é deputado do Estado do Rio de Janeiro, ele naturalmente está conectado às forças de segurança do Rio de Janeiro. Sim. E aí, não me surpreende, mas me deixa assim... A raiva até já passou, tá? Porque foram tantos anos escutando esse discurso, mas me deixa profundamente entristecido você ter políticos se aproveitando de uma situação de guerra do Rio de Janeiro para culpar a polícia. Sim, é um clássico. É o clássico. Agora, é o clássico. assim, eu não quero ser otimista aqui, mas isso não tá ecoando mais. Eu tô muito curioso para ver a resposta do governo federal para isso. O governo federal tava num clima de otimismo, porque estavam ali, fechamos com o Trump, estamos amigo do Trump, né? O Lula tá favorito nas pesquisas. Vem uma coisa dessas e assim, falar não pro governador do Rio de Janeiro e negar a necessidade da operação para comprar o discurso direito humanista é uma crise contratada. Eles estão com um problemaço, porque a base deles é contra isso. A base deles nitidamente é contra isso. Então eles estão, né? Eu estou curioso para ver, porque eles estão com uma batata, assim, não é nem quente, é uma batata nuclear no colo. Né? Ô, 01. Perdão, conclua, desculpa. Não, passo a bola. A gente está tratando de um Estado que ele não é economicamente, né, a locomotiva do país, né, obviamente, já foi em algum momento, não é mais, mas ainda posso falar, é muito rico ainda. Royalty muito rico. Tem uma economia de serviço gigante. É muito rico. Mas a gente está tratando ainda de um Estado que é o Estado de maior referência do país. Sim. Ainda é um Estado que é uma locomotiva cultural, é uma locomotiva turística do país, é o Estado que mais recebe turistas no país. Então a gente está tratando de outros assuntos aqui que naturalmente eles estão conectados com segurança, né? Porque se eu tenho um Estado seguro, eu recebo mais turistas, movimentação de economia, etc. Então a gente está tratando de um Estado que tem uma importância para o país gigantesca, além de ser o terceiro maior colégio eleitoral do país, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí eu tenho um presidente da República que a decisão dele agora é o seguinte: ou eu vou lá e eu vou jogar duro contra o crime organizado, apoiando o governador do Rio de Janeiro, colocando as forças armadas à disposição do Rio de Janeiro, e obviamente dentro daquilo que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro tem como planejamento. As Forças Armadas são apoio, não são elas que tomam a decisão, elas são apoio das Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Ou eu vou me isentar disso e confirmar a fala que ele teve agora há pouco, que o traficante é vítima do usuário. Então, é uma decisão agora que é o seguinte:
Ou eu vou me confirmar dentro desta fala que eu apoio narcoterroristas e trato ele como vítima, ou eu não. Eu vou me posicionar como chefe de Estado e vou apoiar um Estado que está em guerra contra um invasor estrangeiro. Qual é a decisão que ele vai tomar? E essa decisão vai ser a decisão que vai pautar certamente o debate para 26. Sim, eu tô completamente na tua análise. E uma pergunta. Se de maneira, novamente, uma pergunta hipotética, mas não vou falar aqui como fazer, não dá pra entrar em detalhes, esse tipo de coisa nem se entra em detalhe, mas do ponto de vista de infra, se as Forças Armadas provêm a segurança das ruas, as forças policiais do Rio de Janeiro, com o apoio, por exemplo, o presidente da República pode fazer isso, chama forças auxiliares, chama aqui de São Paulo Garra, chama alguém de Minas, reforça aí a operação, e a polícia do Rio de Janeiro toca a operação. Há contingente, há equipamento para fazer essas tomadas? Para fazer essa destruição, essa tomada territorial? Porque hoje invadiram uma área fortemente armada do Comando Vermelho, só a polícia do Rio. Então, só uma pequeníssima fração da polícia do Rio de Janeiro, né? Diga-se de passagem, 2.000 homens foram capazes de entrar lá e expulsar, porque tem imagens, não estou falando isso aqui da boca para fora, tem imagens dos traficantes fugindo, várias imagens de narcoterroristas se entregando à polícia. Então agora você imagina se a gente tem uma força de ocupação depois disso. Então a polícia chegou, tomou, prendeu, reocupou, eu tenho uma força que vai manter a ocupação desse território e eu desloco esses outros policiais para ocupar um outro território. Obviamente de maneira planejada, porque o que aconteceu com as UPPs foi que houve um deslocamento massivo de marginais de pontos que eram dominados pelo Estado, reconquistados pelo Estado, para outros locais que não tinham histórico dessa presença criminosa, e porque a UPP acabou sendo uma ferramenta eleitoreira. Então o vereador do município ali, o deputado que é daquele município, queria uma UPP, o deputado que é da Tijuca, por exemplo, queria uma UPP ali, e aí faz a UPP, e aí esse bandido se desloca, não havia um planejamento para contenção do deslocamento desse marginal, mas se há um planejamento, se há essa operação de hoje, segundo informações que eu recebi, ela foi planejada durante quase 1 ano. Isso é trabalho de inteligência. Não tem problema o tempo que você vai demorar para planejar uma ação, contanto que essa ação seja efetiva, colhe o resultado efetivo, que é, obviamente, o cumprimento dos mandados de prisão, a apreensão de armas de guerra e o menor número possível de óbitos dentro das forças de segurança e daqueles que são os efeitos colaterais, que são dos civis, né? Obviamente, dentro de inteligência, é também fazer mais prisões, né, e menos óbitos. Mas quando não é possível, o que a gente fala? Portou um fuzil, enfrentou o Estado, só tem um caminho para você, meu amigo. Portou um fuzil? Só tem um caminho para você. Ô, Riso. Desculpa. O Sargento Martins está no chat, tá? Ele disse que tem informação para trazer aqui. A gente consegue colocar ele aqui? Sim. Coloca ele aqui, por favor. Só avisando uma coisa para vocês. Essa história do fuzil é uma das coisas mais loucas que tem. Não há argumento que justifique a posse de um fuzil. Se você é um cara que está segurando um fuzil, uma arma de assalto. Quando eu estou falando de assalto, estou falando de assalto. Estou falando assalto enquanto operação militar. Tá? Uma arma de alto calibre usado para operações militares ou paramilitares. Você não tem direito de... não, eu tenho uma família, igual o Oro estava falando. Ou eu estou apenas colecionando aqui enquanto andava para uma viela ocupada pelo crime organizado. Não há o que fazer. Você está com aquela arma, a polícia tem o direito de atirar em você e ponto. Portou o fuzil, morreu. Não Por que, Renan? Se for apreendido, tem que ter... Assim, crime hediondo, 40 anos de cadeia. Tem que passar o resto da vida preso, exatamente. Porque quem segura um fuzil, ele não está disposto a dialogar. Ainda que ele não utilize aquele fuzil, só o fato dele portar este fuzil já indica que ele não está disposto a dialogar com ninguém. E aí eu preciso, obviamente, proteger o policial, proteger o cidadão, me antecipando a uma possível ação criminosa desse marginal da lei. É isso, é simples assim, entendeu? É simples assim. Sim. E aí agora a gente tem esse planejamento da ação que demorou, foi um planejamento muito longo e que realmente se mostrou exitoso, né? Houve um êxito nessa ação das polícias, e agora é esperar o pós. O que vai acontecer agora? Agora que a gente está lá, que matou uma penca de bandido, que prendemos outra penca, que apreendemos fuzis, o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? E esse passo é decisivo.
o nosso combate ao crime. Eu peço desculpas, eu sei que está entrando no som do WhatsApp aí, gente, é porque eu não consigo estar fora aqui, porque, como eu falei, eu estou coordenando aqui uma série de Mas teu som tá muito ok, tá? Teu áudio e tua imagem estão perfeitos, tá? Então, beleza. Teremos o Sargento Martins? Ele não respondeu o zap. Ó, Sargento Martins está aqui no chat, você não está respondendo o zap, o senhor Riso está te mandando mensagem com o link para você entrar aqui na live. Sargento Martins, por favor. Vai tocando aí, Renan, que eu vou ligar para ele aqui. Ó, ele tá no chat, falou, a escolha deles. Sargento Martins, entre na live. A escolha é sua. Tô ligando pra ele aqui agora, peraí. Vai tocando aí, Renan, que eu vou ligar aqui pro nosso... Ele viu já a mensagem, viu? Ah, ele viu? Viu. Ó, então, enquanto o Rafa tá falando, só comentar aqui com vocês, tá? Este tipo de coisa, este tipo de fato, logo depois do que aconteceu lá no Ceará, a situação do Ceará, eu vou até, a próxima pergunta que eu vou fazer pro Rafa, a situação do Ceará talvez seja mais grave que a situação do Rio de Janeiro. O que eu soube, pessoas do Ceará, as forças policiais do Ceará não têm o mesmo tipo de experiência de décadas que a polícia do Rio de Janeiro tem no enfrentamento, e o governo do Ceará, por anos, nunca teve vontade política em fazer esse tipo de enfrentamento. Ó, o Sargento Martins está aqui. Alô? Martins, tá ouvindo? Eu acho que ele não tá escutando. A camisa, Renan, a camisa. A camisa do Martins. Você olha ali a camisa do Martins. Ele não tá com áudio. Zero é o bruxo ali, ó. Ô, Riso, tem que ele vai manda as instruções pra ele. De novo. Mas isso, Renan, isso que você falou do Ceará é muito real. Não sei se você viu, houve uma fala da porta-voz da Polícia Militar, Tenente Coronel Cláudia, se eu não me engano, já deixo aqui até minhas desculpas se eu errei o nome da oficial, ela falando que o que está acontecendo no Rio de Janeiro excede a capacidade da Polícia Militar. Algumas pessoas interpretaram mal, eu entendi perfeitamente o que ela falou. Ela disse que excede o trabalho policial. O que acontece no Rio de Janeiro não é trabalho policial. Quando você vai ao artigo 144 da Constituição Federal, está lá dizendo, Polícia Civil, trabalho de investigação, Polícia Militar, policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. O que a gente entende isso? É o policial que está ali na rua, que previne o furto, que impede um assalto. Não o que a Polícia Militar do Rio de Janeiro faz. E a Polícia Civil, que é heróico, que é de guerra. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro operam em um cenário de guerra e mais, de guerrilha. Porque hoje, inclusive, tinha um drone que jogou uma bomba nas guarnições. Um drone. Isso é usado na guerra da Ucrânia. Então é um cenário de guerra. Se é um cenário de guerra, as polícias militares, a polícia civil e militar que estão acostumadas a esse cenário de guerra, erradamente, não deveria ter chegado nesse ponto, já tratam assim, a gente precisa que haja uma intervenção de quem deve tratar de guerra. Ponto. Mas as nossas polícias aprenderam a operar assim, que não é uma realidade do Ceará. Não é uma realidade sequer de nenhum outro estado da federação, Renan. A Bahia tá acontecendo isso. A polícia da Bahia ela tem uma letalidade alta, mas o histórico de enfrentamento recorrente não tem. Não é igual. Pois O caso do Rio de Janeiro é um caso sui generis, porque a força policial, ela aprendeu. Ela tem a técnica, ela tem o treinamento, é uma coisa muito específica. E aí a gente vê esse avanço do Comando Vermelho, que também teve o aprendizado dele enquanto facção, nesses estados em que ele... Só que o que mais assusta é a falta de vontade política. Não deixa de ser curioso, Rafa, que o Comando Vermelho tá fazendo uma expansão nacional justamente em estados comandados pelo PT, ou por aliados do PT. Justamente em lugares em que não há interesse político em fazer um enfrentamento mais enfático a eles. Vamos voltar porque a gente falou... Era pro Lula ter ido à imprensa agora, ter ido à cadeia nacional e falando, estamos agora alocando as forças especiais, comandos, fuzileiros navais, etc., para apoiar o Rio de Janeiro. Afinal, nós somos uma federação, para apoiar o Rio de Janeiro. Não, você não ouve, você ouve o governador dizer que pede e o governo federal não quer. Qual é o recado? É muito claro, não tem recado, é tomada de decisão. Eu tomei um lado, eu tenho um lado nessa história, e não é o lado das forças de segurança. Não é o lado. Martins está aí, Martins. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, meu futuro governador. Boa tarde, meu futuro presidente. Boa tarde, Martins. Nosso futuro vice-governador. Primeiramente, cara, eu peço uma oração pela vida dos policiais aí que foram tombados em combate, 4 colegas. A gente não fica feliz quando um colega cai. A nossa operação ela não tem que ter nenhuma baixa, porque quem tem que morrer é o vagabundo, não é o policial. Quem escolheu o lado errado foi ele, não fomos nós. E por outro lado, cara, é uma operação... que a gente tem que exaltar os policiais, porque para quem não sabe, não é fácil você segurar um fuzil
você se vestir com equipamento pesado, um colete, um coturno, e você tá dentro de um beco de uma favela tomando tiro, tomando granada, tendo um ambiente hostil, com uma pequena parte da população que fecha com os vagabundos, que é aliada aos vagabundos, que passa informações da gente, localização da gente. Então nós temos no terreno ali verdadeiros heróis, né? Eu estava de serviço ontem, fiz uma prisão, uma apreensão, saí hoje, e parece que a gente já vai entrar de prontidão. Eu, particularmente, liguei e pedi para ir para a operação lá hoje. Eu não tenho cansaço, eu quero ir para lá, eu quero ir para o terreno. Eu quero abater vagabundo, eu quero carregar corpo. E eu não quero saber, meu irmão. Eu quero saber que eles têm que ser expurgados. Eu já tenho informações aqui que tem mais de 60 traficantes abatidos, né? E nossos 4 policiais, ou seja, 64 até agora o número. Porém, vão aumentar. E eu espero que aumente, tá? Eu não tenho nenhum mimimi em falar isso. Eu espero que aumente, porque, repito, a partir do momento que um cara prefere pegar um fuzil e confrontar a polícia, então a partir desse momento ele já escolheu a morte. Se ele quiser viver, ele vai viver uma vida decente, ele vai ser um cidadão de bem, ele vai pagar impostos, ele vai viver dentro da Constituição. E voltando para a DPF, né, porque a gente tem essa DPF 635 que atrapalha muito a gente. E eles pregam, né, os direitos humanos, eles pregam que quando a gente está em um confronto, a gente viola a Constituição, né, os direitos constitucionais. Mas se um vagabundo, ele está ali portando um fuzil, uma arma de guerra, ele já escolheu ser um narcoterrorista, ele escolheu ser um narcotraficante. Então ele não tem direito nenhum, ele não tem direito a nada. Ele tem 2 direitos, ou a prisão ou a vala, ou prisão ou morte. Porque se ele não quiser isso, repito, ele vai ser um cidadão de bem. E quem paga é o cidadão que está ali. O bom cidadão que mora na favela e o bom cidadão que está ali no asfalto, passando no momento, porque sofre com uma bala perdida, sofre com assalto diuturnamente, que estão sendo esculachados. O morador, o cidadão de bem está sendo esculachado no Rio de Janeiro. Essa é a realidade, Renan, essa é a realidade, Rafa. O cidadão carioca, ele está sendo esculachado. E nós temos hoje a melhor polícia do mundo. Eu tenho o máximo respeito a todas as polícias, de todos os estados. Mas nós temos no Rio de Janeiro hoje a melhor polícia do mundo. Porque enfrentar o que nós enfrentamos, você pode pegar esses homens que estão no terreno hoje. Eu nem me coloco ali, eu coloco os meus amigos que estão lá. E coloco eles no Iraque, coloco eles na faixa de Gaza, coloco eles entre a Rússia e a Ucrânia. Eles vão operar e eles vão te entregar resultados. É isso, irmão. É uma força de guerra. É ou não é? É uma força de guerra permanentemente em guerra. Força de guerra. Eu tenho informação que chegou aqui para mim agora, tá? Eu ainda vou confirmar, mas 3 contatos já me confirmaram que o Doca, o Doca da Penha, o Urso, o dono daquele complexo, foi abatido, tá? Eu tenho essa informação. Eu preciso ter ela mais confirmada ainda, mais precisa ainda, mas 3 canais aqui já me confirmaram que ele foi abatido. Pode ser uma estratégia dele, pedir para alguém soltar isso aí para ele conseguir escapar, mas pode ser real, tá? Enquanto a gente vai concluindo a nossa live, eu vou recebendo aqui. Tem uma coisa, Renan, que esse MC, esse Oruan, né, quando ele se homiziou no complexo do Alemão, ele falou assim: eu quero ver vocês me pegarem aqui. Venham aqui que eu quero ver se vocês pegam. Vou dizer uma coisa aqui para todo mundo que está aqui, meus amigos. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de Janeiro entra em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Não existe lugar no Rio de Janeiro que as nossas polícias não entram. É só deixar trabalhar. Deixa trabalhar, que a gente vai lá e te entrega o resultado. Diga-se de passagem por hoje. Um excelente trabalho, um excelente. Entrou no coração do Comando Vermelho. Entregou resultados. Tem um vídeo aí, vocês acompanham aí as nossas redes, acompanham o MBL, acompanham o Renan, acompanham o Rafa. Nós vamos soltando os vídeos ao longo da noite. Eu tenho um vídeo aqui com mais de 20 traficantes se entregando e pedindo, pelo amor de Deus, policiais, não matem a gente, por favor. Nós estamos nos entregando. Os fuzis estão aqui, já tem um colega abatido aqui no chão e nós estamos nos entregando. Tá? Os brabões se entregaram com medo de morrer. Ou seja, 2 caminhos, ou a morte ou a prisão. Então, não existe terreno no Rio de Janeiro que a polícia não entre. Martins, então, pra entender, né? Aquela brabeza que eles cantam naqueles shows, naqueles festivais, arma pra cima, todas aquelas canções exaltando o poderio deles,
Quando a polícia tá próxima, aí desaparece. Aí eles botam meia dúzia de otário pra trocar tiro e morrer. E aí os chefes, os caras ali vão tudo se entregando. Porque é criada uma mitologia. Quando você faz essa DPF igual a STF fez, quando você tem essas ONGs e não permitem que basicamente passem leis que facilitem o trabalho e as operações policiais, você evita o confronto, e ao evitar o confronto eles criam a lenda de que eles são os brabos, que eles matam geral e tal. Quando você tem um espaço de confronto, é surra. É derrota cachapante. Me parece, me corrija se eu estiver falando besteira, que o mito que eles criam a respeito deles próprios, de que eles são brabos, que eles são capazes, só existe, só é possível, porque a institucionalidade brasileira, o nosso sistema de justiça e a nossa política, e parte da imprensa, permitem isso. Porque ao coibir a ação policial, eles criam essa zona em que o cara fica livre pra falar o que ele pensa e vender pro próprio morador o monstrão, o brabão que ele não é. O brabo da internet, você resumiu muito bem. O brabo da internet. E vai além disso. A gente estava aqui hoje. Um traficante foi preso em julho por uma guarnição nossa do Patamo. A juíza soltou. Em agosto, a outra guarnição do Patamo prendeu ele de novo. Armas, drogas. Ele foi solto. Ontem, ele fugiu de mim pelo mato, entrou no valão, saiu correndo. O mesmo traficante. Ou seja, eu ia prendê-lo pela terceira vez. O mesmo traficante. Tem direito à liberdade? Martins, queria até propor um trabalho aqui para o nosso pessoal que é muito bom nisso aí, a nossa militante, a nossa galera, da gente levantar os presos e depois acompanhar quanto tempo esses caras vão ficar presos. Eu queria muito ter essa informação. Quem vai sair em audiência de custódia, quem vai ficar preso, quanto tempo vai ficar... Eu queria muito saber isso. Muito saber desses 60, 70, 100 presos, quanto tempo eles vão ficar presos. Eu queria muito saber isso. Vamos criar isso? É um bom monitor? É um bom trabalho para nossa militância. É um monitor. Trabalho. A gente bota o monitor, o nome de cada um e o status de cada um. Porque é o monitor da impunidade. Pro pessoal ver, olha aí, ó. Prendeu, teve policial que morreu na operação, pro sistema de justiça ir lá e soltar o cara logo em seguida. Porque, assim, não duvidem. Já chega um juiz ali, né, cheio de ideologia na cabeça. Tá aí, me parece que viu uma irregularidade aqui na operação. Caneta aí, ó. Volta lá, seja feliz, vai ser livre. Né? Em geral, né, de acordo sempre com os juízes, é um engenheiro aeroespacial que nós estamos perdendo. Estamos perdendo aí um neurocirurgião. É sempre a conversa, né? E solta o vagabundo. É legal ter isso. Outra coisa, o nome do juiz. A gente tem que começar a fulanizar, igual fizeram com o marido lá, o ex-marido da Márcia Tiburi, né? Fulanizamos, botamos o rosto, o nome. Aí o cara pula. A Márcia Tiburi, deixa eu contar um negócio, a Márcia Tiburi, ela veio avisar, veio até em perfil nosso, ele não é mais meu marido, não. Até ela tirou, não é mais, não é mais teu marido, não. Mas era, quando os dois foram ser refugiados lá na Espanha e na França. Pergunta ela se existe uma lógica no casamento, né? Porque ela falou que existe uma lógica no assalto. Casar com ela é pior que assalto, velho. Aqui, Renan, chegou uma informação aqui, ó. ONGs de direitos humanos de esquerda estão na cidade da polícia, botando o dedo lá no rosto dos policiais e exigindo respostas. Na cidade da polícia, no Rio de Janeiro, no momento. Tem como a gente mandar a galera do MBL lá? Perguntando por que os meninos estão mortos na mata, por que tá aparecendo muito corpo, por que dessa operação que para eles é um massacre, mas eles não dizem que os meninos entraram em confronto com os policiais. Então o policial ele tem total direito de revidar a injusta agressão. E digo para essas ONGs, preparem a carcaça de vocês, porque vai aparecer mais corpinho. É maravilhoso. E outra coisa, tá na hora da gente tratar essa ONG, ó, essas ONGs como parte do aparato institucional do crime. Ongueiro, lugar de ongueiro que tá ligado ao tráfico é cana. É a mesma coisa. A única diferença é que ele não porta fuzil, ele porta uma coisa mais perigosa, que é um laptop, né? Que é a credencial de jornalista. Que é isso que os caras... Que é o aparato, né? Que não mata diretamente, mas que indiretamente tá matando. Quem mata mais? Um cara, um bandido com fuzil? Ou um deputado ligado ao PSOL que impede um projeto de lei que passe e que coíbe o crime? O deputado em escala mata muito mais. O ongueiro mata mais. Porque eles geram escala. Eles geram a defesa institucional desses caras. E muito blogueiro, muito podcaster também, que tem um microfone, que tem um alcance gigante e fala com um grupo muito grande de pessoas,
justamente sempre atacando a posição das polícias e do Estado e sempre defendendo o vagabundo. É impressionante, não falha eu entendo quando a gente fala assim, e a gente falou isso muito em live, a gente fala muito em live isso. Tá, por que ele tá entrando no crime? Ok, a gente vai lá combater o sintoma e não tá combatendo a origem do problema. Ok, eu tô de acordo. Por que ele entra no crime? Tá bom, só que no momento que ele entra no crime, acabou, a escolha tá feita. Então o trabalho que a polícia faz é excepcional. Cara, eu sou muito fã do Martins, cara. No dia que o Martins aceitou ser o nosso pré-candidato a vice, foi uma das maiores alegrias da minha vida, porque olha o padrão do cara que a gente está trazendo aqui, olha o nível do cara, o nível de conhecimento que o cara tem, olha a paixão que o cara coloca no trabalho que ele faz. Então, assim, e aí, para valorizar o Martins, precisa entender o seguinte: ele pegou um fuzil, amigo, acabou, ele fez a escolha dele, acabou. Ok, ninguém está dizendo aqui que a gente não vai tratar o que leva esse jovem a optar pela vida do crime, que é absolutamente complexo, são muitas camadas. E assim, as pessoas veem a gente falando aqui, numa live de 5, 10, 20 minutos, 1 hora, e obviamente não dá pra gente aprofundar um assunto que tem trocentas camadas, e a gente precisa debater isso de maneira multidisciplinar e de maneira muito séria. Mas no momento que ele pega um fuzil, a escolha dele tá feita, e foi o que o Martins falou. E eu preciso me antecipar ao mal que ele pode fazer com esse fuzil. Exatamente. E aí vem um podcaster para dizer, não, mas é um problema social, mas ninguém está dizendo que não é, meu amigo. Ninguém está dizendo que é um problema de educação, ninguém está dizendo isso, que não é um problema de saneamento básico, de dignidade das pessoas. As pessoas estão acostumadas a viver dentro daquele universo podre que tira a dignidade das pessoas. Ninguém está dizendo o contrário, meu amigo. O que a gente está dizendo é o seguinte: a polícia militar, não é papel da polícia militar fazer saneamento básico, meu irmão. Não é papel da polícia militar educar o jovem na escola. Existem muitos atores nesse processo. O papel da polícia militar é evitar o crime e me proteger. E se para isso ele tiver que tirar a vida de uma pessoa que está portando um fuzil, ele vai tirar, meu irmão. Porque ele não pode tirar a vida da minha filha. Ele não pode tirar a minha vida. Então, assim, e essa galera fala para muita gente, cara. Então esse cara tem que ser responsabilizado de alguma maneira. Esse cara de ONG tem que ser responsabilizado de alguma maneira por esse fomento que ele faz ao crime organizado. Não pode passar batido isso. Não pode. Morreram até agora, infelizmente, 4 policiais. São 4 agentes do Estado. São 4 servidores públicos. São 4 pessoas que têm família. Isso não pode passar batido. Isso não pode passar batido. Isso não pode ficar esquecido. O policial sabe do risco que ele corre de ser policial. Tá claro, todo mundo sabe. Todo policial que entra sabe o risco que ele corre. Só que não dá para você normalizar o tombamento, o falecimento de um agente de Estado numa operação por um criminoso que domina um território, que é um invasor estrangeiro. Não dá para normalizar isso, senhoras e senhores. A Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje estão de parabéns. O que aconteceu hoje foi um sucesso no Rio de Janeiro. Não foi um sucesso completo, porque infelizmente morreram esses policiais. Qualquer discurso fora disso, para mim, na minha humildíssima opinião, é discurso de apologia ao crime organizado. Pessoal, eu vou fazer uma ideia que eu tive aqui, eu vou fazer uma pergunta. O Sargento Martins e o Rafa me digam se é adequado, tá? Porque lá no Ceará a gente vai inaugurar uma placa em nome da Antônia Ione Rodrigues da Silva, aquela mulher que negou a cometer um ato terrorista mandado pelo Comando Vermelho e envenenar a comida dos policiais. Ela foi morta e a gente está inaugurando uma estátua lá na cidade dela, uma homenagem a ela. É nada perto do que ela fez, mas a gente tem que começar a lembrar as pessoas que tombaram. Mesma coisa, esses 4 policiais. Vejam o que tipo de homenagem é necessário a gente fazer. E eu posso pedir, por exemplo, para tudo que entrar. O Riso pode pegar o Pix aqui. Aí se vejam se é adequado. Tudo que entrar de Pix eu imprimo, eu coloco na tela amanhã no Twitter. Tudo que entrar hoje de doação por Pix, pra gente direcionar pras famílias. Me digam se é adequado, porque eu faço isso, eu levanto esse dinheiro e a gente manda a doação no valor integral dividido para cada família do policial. Porque às vezes não pode. Primeiro né? a gente... Da código de ética, não sei se isso pode ali, entendeu? Não sei. Sim. Eu ia entrar nesse ponto. Primeiro a gente precisa entrar em contato com os colegas que ombreiam ao lado dele, ombrearam ao lado dele, com as famílias, e saber se eles aceitam. Caso eles aceitem, eu passo para vocês e a gente faz. Faz uma campanha. É o mínimo. Beleza, e a gente também vamos fazer uma homenagem Renan, outra coisa. Eu fui a Brasília
num projeto que eu e Martins conversamos, fui ao deputado federal Kim Kataguiri, Guto Zacarias já apresentou em São Paulo, olha a importância do que a gente fez lá. Um bando de deputado de direita, bancada da bala, super bravo, nunca pensou nisso. Fui eu lá, humildezinho aqui, ó, tô aqui entendendo a importância, eu e Martins aqui, um sargento da Polícia Militar, um cabo do Corpo de Bombeiros. Vamos lá, deputado, é o seguinte, se tombar em serviço, não pode demorar para pagar. Porque esse policial, muitas vezes, ele é o provedor da casa, ele é o arrimo da família dele. Na maioria esmagadora das vezes. E aí ele faz o RAS, que é o serviço extra, ele tem lá a segurança dele, tem alguma coisa que ele faz, então ele complementa o salário dele. Acabou, isso não vai ter mais. Então o Estado não pode demorar 3, 4, 5 meses para começar a pagar a pensão desse cara. É assustador. O Estado não pode demorar para pagar o seguro dessa família. Não pode. Então tá lá, deputados federais, pelo amor de Deus, eu peço aqui, em nome das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, aprovem esse projeto. O mais rápido possível. Eu fui lá, o Kim Kataguiri, realmente, assim, eu sou muito fã do Kim. Ele me recebeu em Brasília, ele conversou, botou a assessoria dele à disposição, vamos conversar, vamos entender a melhor maneira de fazer isso, e a gente vai levar isso para frente. Olha a importância disso. Quer dizer, são 4 famílias agora que vão passar um tempo desamparadas. E aí, quando o Martins conseguir contato, se as famílias toparem, vai ser maravilhoso. A gente bota os Pix na live aqui, faz, recolhe e distribui. Porque é um tempo para receber esse dinheiro, que obviamente não traz a vida do policial de volta, mas pelo menos não deixa a família desamparada. Então olha a importância desse projeto de... Olha a importância que o Congresso tem para ajudar as forças de segurança do Rio de Janeiro. Outra coisa, eu me disponibilizo aqui pelo MBL a entrar em contato com alguns dos melhores criminalistas do Brasil, para todos os advogados, todos os policiais que precisarem de assistência policial, assistência jurídica, porque, né, muitos casos ali vão virar processo. Já soube que o Ministério Público já está questionando, né, o que aconteceu, o Ministério Público já está fazendo aquele trabalho, que é... Se precisarem também, está totalmente à disposição. Eu entro em contato com os advogados, vou atrás de alguns dos melhores criminalistas do Brasil e coloco à disposição dos policiais da operação também. Tá? Eu faço isso agora. Então, precisou de assistência policial, assistência jurídica, vou arrumar advogados que eu tenho certeza que são muito superiores a todos esses promotores ideologizados. E se o Martins também veio e for adequado, eu não quero fazer nada que não seja adequado. A gente também faz uma campanha para ajudar os policiais que tombaram em batalha aí. Isso aí é o mínimo. A gente tá fazendo só para colocar aqui, tá? O que nós, como instituição MBL, aqui no ar-condicionado, o que eu tô fazendo não é nada. Vocês dois que estão aqui conosco, vocês viveram na pele o que tá na rua, vivem na pele. O Martins está na ativa, vai eventualmente hoje para enfrentamento com esses caras, se for o caso. E vocês sabem. Então, assim, o que a gente faz aqui é o mínimo. A galera que tá aqui na internet também é o mínimo. O mínimo. Eu não tô fazendo, nesse sentido, nada além da nossa obrigação. Porque a gente dispõe de meios de ação. Hoje a gente é um grupo grande. Então, é o mínimo. Então, apenas vejam se é adequado. Fica aí a critério, não só de vocês, mas dos familiares e dos próprios policiais. Também, não os que tombaram, mas os que estão, eventualmente, precisando de assistência. A gente consegue ir atrás da melhor assistência possível. Sim. Renan, fala um minutinho aqui só de operacionalidade, uma coisa rápida aí pro pessoal. O que acontece? Eu ouvi que foi negado aí o auxílio das forças, né, do governo federal, né? A importância da gente ter ali, deixa eu dar um exemplo, um exército, a importância da gente ter um exército ali com os carros blindados e com as equipes ao entorno das favelas. Porque é feita uma logística, um estudo e todo um padrão de uma operação. Um monitoramento, as tropas no terreno, quantos tem ali dentro, quem são as lideranças, para onde correm. E geralmente eles correm para a área de mata. E nós temos policiais no terreno, no momento, operando na área de mata. E o confronto tem sido constante na área de mata, tanto no Complexo do Alemão quanto no Complexo da Penha. A importância do governo federal, eu costumo falar disso porque o nosso governo federal, eu tenho que falar assim, né? O nosso governo federal, há pouco tempo ele falou que os traficantes, eles são vítimas, né? São vítimas dos usuários, são vítimas do sistema. E agora ele parece que negou o auxílio das forças do governo federal. E é importante, porque se a gente estiver ali embaixo, dentro de uma operacionalidade, a gente tiver os blindados, a gente tiver os nossos guerreiros, nossas forças militares, abordando, revistando veículos, como que esses narcoterroristas vão sair de dentro da favela? Como que eles vão tirar as armas, o dinheiro, que é outra parte onde a gente tem que bater, porque você precisa quebrar as pernas deles. Quando a gente afeta o dinheiro deles, eles não vão ter recursos
para a compra de armamentos, eles não vão ter recursos para comprar moradores que se vendem para eles, eles não vão ter recursos para corromper. Até os corruptíveis vão ficar na merda, diga-se assim. Então, seria de extrema importância o governo federal, junto com o governo estadual, atuando no terreno, para fazer um cerco dentro dessa comunidade. Porque a gente já tem os nossos guerreiros, a gente já tem a melhor polícia do mundo lá dentro, operando diretamente contra eles, diretamente no confronto. E ali fora, ao entorno, a gente teria essas forças abordando, não deixando passar nada, fazer aquele pente fino, e os nossos outros companheiros na folga, se voluntariando, se dedicando, porque se você quer ter um Rio de Janeiro melhor, você tem que se doar. Eu falo isso para meus colegas. E eles falaram até hoje comigo, ele falou assim, Martins, a gente é operacional, tu é operacional, a gente gosta de combater, a gente gosta de pegar esses caras, mas tu vem politizando bastante as coisas nos últimos tempos. Eu falei para ele, cara, a nossa polícia é política. E a gente só vai mudar o Rio de Janeiro com a política. Então, se você votar errado, você vai pagar lá na frente. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas, elas têm consequências. E nós temos que ter a consciência de arcar com as consequências dos nossos atos. Digo isso para os traficantes. Eles fazem as escolhas deles. E têm as consequências. Hoje estão pagando pelas escolhas que fizeram. Então, esses órgãos aí do MP, dos direitos humanos, eles não têm que cobrar dos nossos heróis. Os nossos heróis já estão numa zona de conflito, já estão numa zona de confronto. E você ainda tem que aturar um intelectual de ONG botando o dedo na cara de um policial cansado, de um policial que acabou de trocar tiro, que ele acabou de ver a vida dele passando, que ele acabou de lembrar que a família dele está em casa esperando ele, e chega lá um engomadinho, falando besteira, cobrando besteira. Então, eu politizo sim, porque nós temos que votar certo, nós temos que colocar pessoas decentes, nós temos que colocar pessoas que não se vendem, que não tem rabo preso com ninguém, que tem o direito e a opção de escolher quem ele quiser no seu corpo jurídico, no seu corpo político, para você fazer uma boa política, um bom governo, cuidar bem da população. Aí o meu parceiro hoje, que é operacional, ele me ouviu e falou, cara, tá certo, nós vamos passar a politizar mais isso e nós vamos tentar abrir os olhos da população de bem, da nossa tropa, para que nós possamos colocar pessoas lá que briguem pela gente com uma caneta, que nós aqui no terreno vamos brigar com fuzil. Repito, precisamos colocar pessoas lá que briguem por nós com uma caneta para que nós tenhamos amparo para brigar aqui no terreno com os fuzis. Cara, é isso. Eu só posso bater palma, cara. É isso. Até porque a função do homem público, a função do político, estrito senso, é atentar e atuar em nome do bem público. E só em nome do bem público. E atentar e atuar em nome do bem comum. E quando o cara age contra o bem comum, ele tá ajudando o inimigo. E é isso. Chega, tá muito pesado. A partir do momento que a caneta na balança tá pesando junto com o dinheiro do tráfico, o dinheiro dessas ONGs, o outro lado não consegue vencer. A gente tem que tirar o peso da caneta do lado de lá. A caneta tem que estar do lado de cá. A caneta tem que estar no nosso peso. A caneta tem que estar junto com a arma, junto com o fuzil, no nosso lado da balança. Nosso lado da balança tem que vencer. Por isso que a política é fundamental. E por isso que a gente não tem que ter vergonha em usar o termo que você utilizou. Nós precisamos politizar, no melhor sentido do termo. Os espaços de poder têm que ser colocados à disposição das pessoas de bem, para que o certo seja feito. A gente vive numa república. O conceito de república é res pública, coisa pública. O interesse público acima de tudo. Não é do interesse público que esses caras continuem mandando dentro das áreas de favela. Não é do interesse público que você não consiga fazer uma operação que não vaze por conta daquela DPF maldita que saiu do STF. Não é do interesse público que você tenha artistas defendendo e fazendo apologia ao crime organizado. Não é do interesse público que você tenha dinheiro circulando entre eles na maior naturalidade. Não é do interesse público que o Pose do Rodo tenha circulado quase 300 milhões de reais nos shows dele, de acordo com ele, que era grana normal e não lavagem de dinheiro. É tudo muito óbvio. É tudo muito óbvio. Mas falta homem. O lance é o seguinte, tá faltando homem disposto a correr os riscos e fazer o que precisa ser feito. A geração que pegar e fizer isso, e essa é a real, a geração que meter a cara e fazer o que precisa ser feito, vai entrar pra história. É isso. Nós precisamos entrar pra história. É isso. E a gente tem, cara, tem pessoas fazendo coisas históricas nesse instante.
Né? Não só os 4 que tombaram, mas os que participaram das operações, os que trocaram tiro com vagabundo, que perdeu. História tá sendo feita todo dia. Se os que, e aí, indo no que você falou, se os que detêm a caneta contassem a história certa e validassem ela, aí tinha um país diferente. É isso. Só que o que a gente tá vendo, né? E assim, vamos aguardar. Né? Aparato do Estado, Ministério Público. O que aconteceu aí? Que estranho, eu tô de olho. Ministério Público, já ongueiro. ONG que recebe dinheiro gringo e que recebe dinheiro paraestatal. Políticos, gabinetes de deputados do PT, pessoal que já estão lá no Twitter, tudo em polvorosa. A gente tem que tirar a caneta da mão deles, esse é o ponto. A caneta tem que ser tirada da mão deles, de um jeito ou de outro. E esse é o trabalho. Eu concordo. E lembrar também a eles, não, que aqui ninguém está falando que nós somos assassinos, não. A polícia não é assassino, não. A deixar bem claro para eles, porque eles costumam tentar reverter tudo. Eles sempre são assim. Eles não conseguem um debate e tentam reverter sempre a situação. Nós estamos ali no terreno com o objetivo de prender esses narcoterroristas. Né? Só ele se entregou, ele abaixou o fuzilzinho dele ali, ele deitou, ele vai sair dali preso. Só que se ele mete a mão e dá um tiro no policial, ele dá um tiro na gente, a gente tem que revidar a injusta agressão. Aí quando ele dá um tiro, é que eu gosto mesmo. Ah, tu quer dar tiro? Então vambora. Aí nós vamos pegar mesmo, nós vamos arrebentar. Só que eles têm a opção deles. Se entrega, bonitinho, igual se entregaram hoje, foi pra área de mata, ou deu tiro no policial, foi pro confronto. Meu irmão, eu fico... Cara, eu tô... Meu irmão, caralho, pai. No veneno. Eles ficam na internet aí gritando, dizendo que acontece, que são bravos, que são isso. Tá aí o resultado. É faca na caveira, irmão. A faca brilha, a caveira sorri. Meus amigos do BOP que estão lá, tem amigos particulares que estão lá hoje. Irmão, eu vibro muito com os caras, cara. Eu vibro muito. Eu sou muito fã dos caras. Eu sou fã dos meus amigos, meu irmão. Eu sou fã dos meus amigos, cara. Isso aí... Porra, os caras estão fazendo pelo Rio de Janeiro. Acho que todo cidadão de bem hoje deveria dobrar o joelho e orar por esses caras, valorizar esses caras, agradecer, parabéns por que esses caras fizeram, cara. Me fala um cidadão de bem que tem coragem hoje de entrar numa favela dessa daí. Né? Não é coragem, nem digo coragem, né? Ele entrar aí, ele tá entregando a vida, porque... Não tem como você pisar hoje numa favela dessa dominada por esses caras. Eles têm que entender, Renan, que a favela não é deles. A favela não é deles. É do cidadão de bem. É do Estado. O Estado entra onde quiser. E aí é onde entra a parte que eu sou fã do Renan, sou fã do Rafa. O Estado vai entrar e vai dar toda a estrutura que o morador da favela precisa e merece. E não aquela falsa sensação que o traficante de dar uma bicicletinha, uma bola no Dia das Crianças, comprado com dinheiro do sangue de guerreiros tombados e cidadãos de bem tombados. E com a extorsão do próprio morador, né? O cara tira com uma mão com a extorsão do morador e aí dá uma bicicleta. Toma aí. Sim. E tem aqueles que vão pra rua queimar pneu, fechar ônibus, tem que ser criminalizados, são marginais, são vagabundos. Foi pra rua, queimou pneu, fechou a via, tirou o trabalhador do ônibus pra queimar ônibus, é vagabundo. Tem que ser penalizado, tem que ir pra presídio, tem que pagar pelos atos da mesma forma que o traficante paga. Absolutamente perfeito. Isso aí. Hoje, nós já estamos aqui no momento, linha vermelha fechada, linha amarela fechada, Washington Luiz na altura de Caxias fechada, viatura atacada na linha vermelha do BPVR, nossos policiais já estão se organizando, porque os traficantes que mandaram fazer isso para chamar a atenção para que eles consigam sair de lá de dentro onde eles estão encurralados. Essa é uma estratégia do crime organizado, principalmente do Comando Vermelho, tá? Caso alguém não saiba aí. Isso aí. Ô Martins, eu ia falar exatamente isso, o pessoal entender que não é do Rio de Janeiro. Às vezes o pessoal fala, mas peraí, mas o confronto não era ali na Penha, no Alemão e tudo, mas por que tem um ônibus queimado na Ilha do Governador? É justamente para essa dispersão de força do Estado, para que eles consigam empreender fuga. Essa é uma estratégia que o Comando Vermelho usa bastante aqui. Então ele vai fazendo barricada, atacando fogo, etc. Aí foi o que o Martins falou, como é que esse cara não vai ser preso? Esse cara que manda todo mundo desembarcar, atacar fogo no ônibus, como é que esse cara não vai ser preso? Esse cara tem que passar pelo menos uma década na cadeia pensando no que ele fez. Pelo menos, para começar, uma década na cadeia. Mas eu taquei fogo no ônibus, meu amigo. Você causou um transtorno gigantesco para o Estado do Rio de Janeiro, para o cidadão do Rio de Janeiro. Você causou pânico, você fez uma movimentação das forças policiais, o que naturalmente
tirou efetivo de uma outra operação que estava acontecendo. Meu amigo, o que você fez é um embaraço administrativo e de segurança gigantesco. Você vai ficar 10 anos preso. Refletindo sobre isso. Terrorismo, cara. Sim, exatamente. Um trauma de uma criança tudo que nós estamos que tá falando aqui é dentro de um ônibus terrorismo. com a mãe, uma criança dessa, um trauma que a criança fica. Sim. Né? Tudo que é muito Pessoa louco. voltando Tudo do que a gente tá trabalho. falando aqui é terrorismo puro e simples. Se a gente fosse descrever, sem botar nomes, o que o Comando Vermelho faz ali nesses complexos, você fala, foi esse questionário, foi o Hamas, foi a Al-Qaeda, foi o ETA, ninguém saberia distinguir. São práticas de terror recorrentes. E agora com práticas, eles modernizaram. Aquilo que a gente estava falando que iria acontecer, aconteceu. Estão usando o drone. Já eles vão vir com esse tipo de guerra, de estratégia de guerra ultra contemporânea, que a gente tá vendo na Ucrânia, em que o cara monta numa biboca um drone. É super barato montar um drone com explosivo. O cara monta e começa a fazer atentado terrorista. Pra pegar vai ser... Ou toma logo essas áreas, ou esses caras vão começar a fazer o uso de certos artefatos. E vamos lembrar, a polícia não pode, né? Montar um drone bomba, a polícia não vai poder. Os Foi o que a caras gente vão. falou no MBL News. Exatamente. Fala. Renan, deixa eu te passar aqui. Utilizaram hoje drones bombas. O Comando Vermelho utilizou drones bombas e jogou bombas nos nossos policiais e nos moradores. Não quiseram nem saber. Subiram com drone. Eu tenho vídeos aqui. Vou mandar aí depois para vocês. Eles utilizaram hoje, tá? Os drones bombas. Nós estamos numa guerra. Isso é terrorismo. Eles utilizaram os drones e jogaram bombas nos nossos policiais. Isso é tema, assim... Um governo federal não tratar isso como organização terrorista e não, basicamente, botar todo o aparato do Estado, é loucura. Disseram que o Lewandowski tá lá no Ceará, relativizando a história toda. Não, veja bem, vamos ver, vamos fazer, vamos acontecer, estamos preocupados. Sempre aquela conversinha mole. Então, Mesmo Lewandowski que disse que a polícia prende mal e por isso a justiça solta. Quer dizer, o problema é do policial também. Lewandowski, olha o Rio de Janeiro hoje. Olha os policiais que morreram no Rio de Janeiro hoje. Olha o tamanho do problema que a gente tem no Rio de Janeiro hoje. Olha o crime organizado usando táticas de guerra, de guerrilha no Rio de Janeiro hoje. E a polícia que prende mal? Quantos desses marginais que ali estavam enfrentando a polícia já não foram presos antes? Olha o que o Martins falou agora há pouco. E a polícia que prende mal? Pelo amor de Deus, o cara foi preso com um fuzil. Não precisava nem falar nada. Tinha que chegar na delegacia e falar, fuzil, vai aqui, toma, 40 anos. Não precisa nem perder tempo de 40 anos, tá aqui. Preso com fuzil, tá bom, acertei, vai lá, tá preso, 40 anos. Obviamente, né, gente, vamos cumprir o devido processo legal, direito de defesa, etc. Mas, não, ele sai. Ele sai pela porta da frente da delegacia. Sim. A galera não entende. Assim, imagina assim, qual o estímulo, qual o sistema de estímulo e recompensa pro policial. Ele pega o bandido, corre o risco, leva lá e o cara sai fora pela porta da frente. É ridículo. É assintoso. É um país completamente invertido. Ô Rizzo, dá pra colocar no ar ou não? Dá? Ó, o Lewandowski se pronunciou. Vamos ver se ele expressou sua solidariedade, sua lealdade às forças de segurança. Já dá para fazer uma avaliação da operação do Rio de Janeiro, dizer se foi bem sucedido ou não? Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Por que pior? Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. É a velha sabonetada. Primeira coisa, deixa eu mostrar pra vocês no título da matéria, não sei se o Rizzo consegue botar aí na tela pra gente ver. Não aí, né? Vai pro tweet. Né? No tweet, veja só o que a Globo News coloca, ó. O combate à criminalidade, blá 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 blá, fecha aspas, que é a fala dele. Aí prossegue o jornalista do Globo News. Diz Lewandowski que após a operação mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro. O que eles estão tentando agora colar é que foi a operação mais letal. E a operação letal como um problema. E eu acho no mínimo curioso que ela seja colocada como a mais letal, enquanto o argumento do Lewandowski, qualquer operação tem que ser feita com inteligência, não sei o que, tá. Porque a construção, que é uma construção sinuosa, e ele tá no calor do momento,
É a construção de mostrar, se tivesse mais inteligência não morria tanta gente, não morreu inocente. É aquele tipo de desenho, que é um desenho muito sinuoso e malandro. E eu conheço esse cara, eu tive aula com ele na faculdade. Conheço bem o jeitinho. É um advogado, é um sujeito, a palavra que define ele é um sujeito sinuoso. A palavra dele sempre tem curva, ele vai na curva. O que ele tá fazendo é isso, ele tá amaciando o discurso, sabendo que agora é o calor do momento e é ruim pra eles, mas já sinalizando as vítimas inocentes, colocando essas vítimas inocentes, que se houveram, me solidarizo, como algo pior do que os policiais se colocaram, vamos dizer, no enfrentamento. Me desculpe, o policial, o homem que foi fazer o enfrentamento, o homem que se colocou nessa posição de guerra, é a grande vítima, porque o ato de coragem partiu dele. E aí, construindo, inteligência, eu sei onde vai parar esse discurso. Eu sempre falo, você viu um político de esquerda falar em inteligência no combate ao crime, infelizmente, bota a mão na carteira que você vai ser assaltado. Não vai vir nada, não vem nada, e ele só vai ficar culpando qualquer tipo de operação que tem algum grau de letalidade contra a bandidagem. Isso aqui eu conheço a figurinha. Anota o que eu vou dizer, podem anotar aí. Eu vou dar uma de Arthur Duval agora. Anotem e podem me cobrar depois. Se em 2, 3 dias a gente não vai estar falando de investigação e punição de policial por causa dessa operação. Pode escrever. Se não vai ter gente falando, não, temos que investigar, há relatos de que o bandido tinha se entregue, não, há relatos de que não tinha arma. Pode escrever o que eu estou falando aí. Pode escrever o que eu estou falando aí. Não dou 2, 3 dias para começar a haver uma mudança da narrativa da coisa. E o Lewandowski, que está numa posição importantíssima da nossa república, ele podia ter a seguinte fala: pessoal, Polícia Militar, Polícia Civil do Rio de Janeiro fizeram uma operação, quero parabenizar os policiais, meus sinceros sentimentos à família dos policiais que tombaram, etc. Estou agora enviando o, vice-ministro, não sei se existe esse posto lá, o meu secretário nacional de segurança pública, enviando o comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica, para ver como é que nós podemos auxiliar para que esse território nunca mais volte para a mão de criminoso. Não, mas ele prefere falar, não, mas aí é planejamento, inteligência, aquela fala de quem não é da área de segurança, né, Martins? Que a gente fala quando fala assim, precisa ter inteligência, tá, mas o que é inteligência policial? Precisa ter planejamento, sim, mas houve planejamento muito extenso, 1 ano de planejamento para essa operação. Então assim, ela não foi frutífera, olha o termo que ele usou, nem sei repetir o termo que ele usou, nem consigo repetir. Cruento, foi uma operação muito cruenta. Em vez de dizer, não, foi uma operação exitosa. De um lado, Rafa, olha só, de um lado uma operação cruenta, de outro a necessidade de inteligência. Ora, se você não tem inteligência, presumo que você seja burro. Aí quando você é burro, você toma atos, vamos dizer, impensados, cruéis, cruentos também, né? Sanguinolentos. É isso, é a oposição. Entre civilização, ele é o civilizado, e o Sargento Martins é o bárbaro. E foi o que a gente falou, Martins. É o desenho que ele quer construir. A gente falou, já tá claro, eu e o Renan, a gente estava aqui tentando conjecturar qual sinalização esse governo do PT faria depois dessa operação. E a gente falando aqui, o Lula tem uma batata muito quente na mão, etc. Mas Renan nem precisou, nem passou muito tempo, a gente já sabe qual vai ser o discurso, qual vai ser a narrativa. Ele não vai dizer, olha, foi um erro, um absurdo que aconteceu, mas ele vai ali fazer a sinalização para a base dele, né? Tivesse planejamento, talvez não tinha acontecido assim, etc. E nunca vai assumir uma posição firme. Vamos lá agora, vamos garantir aquele espaço, vamos garantir aquele terreno. O governo federal, já mandei acionar a família dos policiais que estão mortos para colocar toda a nossa estrutura à disposição das famílias aqui. Não tem. Perde a oportunidade de fazer a sinalização que deveria ser feita. Mas ele faz a sinalização para a base dele. Obviamente. E aí, gente, pelo amor de Deus, ele está tratando de 2026 aqui. Ele já está tratando de 2026 nessa fala dele. Ele não está tratando do problema de segurança pública do Rio de Janeiro. Ele está tratando de 2026. Exatamente. Para mim... Pode falar, Martins. Na minha humilde opinião, se a polícia chegou no local onde os traficantes ficam, encontrou ali os traficantes, abateu 60 traficantes que reagiram, a operação foi inteligentíssima. Que me perdoe o senhor ministro. Foi de extrema inteligência. Monitorou, encontrou, tentou prender, eles reagiram, foram abatidos, super inteligente a operação. Parabéns aos policiais que estão lá na operação e quem fez todo o trabalho de inteligência. E a operação foi um sucesso. Então, qualquer construção retórica que vem um cara como Lewandowski tentar fazer, era meramente uma construção retórica.
ela só é palavra ao vento. Eu sempre falo isso, percebam. Toda vez que você vê alguém falando em inteligência na hora... Não, veja só. Para combater o crime, precisamos de inteligência. Você presume, portanto, que ninguém está usando. Todo mundo é burro. Só existe burro no campo. E aí existem os iluminados, que tem a tal da inteligência, um aparato de inteligência. E esses caras sabem o que fazer. Esses caras que falam em inteligência estão no poder no Brasil desde o governo Fernando Henrique. Eles estão muito tempo no poder. O mesmo discurso. O número de homicídios estourou, especialmente nos anos do governo do PT. A ocupação territorial pelo crime estourou. Então eu não vi até agora a inteligência deles, porque essa inteligência poderia se manifestar em projetos de lei, alterações na LEP, alterações na lei penal, alterações em coordenação em poder executivo e judiciário. Nunca houve. Nunca houve. Teve nada. Então a tal da inteligência que eles falam, que dependia deles, que eles têm a caneta, nunca veio. Eu acho no mínimo curioso isso. Né? E aí, mas essa é a oposição, pode anotar. Já vai vir pro que o Rafa falou, que é, olha só, alguns tentaram se render, mas, né, ou execuções sumárias, já aparece aquele Otávio Guedes na Globo News. Aquele é típico. Estamos falando de possíveis execuções sumárias. Combater o crime é importante, mas temos que entender que a polícia tem procedimentos adequados. Por que não havia uma body cam ali no polícia? Pode anotar, vai vir a Otávio Guedada lá da Globo News. Aí eles vão alterando, porque hoje a população está totalmente a favor da operação. Amanhã a população tem que ir pro trabalho e tal, mas vai estar o jornalista. A gente tem que ficar vigilante. A gente tem que ficar vigilante para não deixar colar o papo furado. A gente não pode esquecer que teve uma operação no litoral de São Paulo contra o PCC, que foi a mesma coisa. Deu 2, 3 dias, o governo federal falou, execução sumária, olha lá, execução, estão executando. É um caminho que não pode deixar aí. A gente não pode, definitivamente a gente não pode deixar ir pro caminho narrativo que esses caras querem levar. Ô Renan, desculpa, Martins, desculpa aqui, é porque eu sabia que eu tinha uma lembrança de uma fala do Lula, e eu achei aqui a fala do Lula, ele fala aqui em 2000, vou dizer o dia exato aqui que eu achei a matéria, 27 de outubro de 2023, ele fala o seguinte: Lula diz que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. 2 anos atrás. Então tá claro qual é o lado, né? Então, óbvio, 2 anos atrás ele falou isso aqui. Aí, eu já percebi o lado desde aquele boné que colocaram aquele boné com a sigla vermelha de CPX lá, que muita gente me confrontou. E, CPX é complexo, sim, mas quando você vai no coração do complexo, do alemão, com um boné com as letras vermelhas, que é o coração do Comando Vermelho, para fazer campanha, você tá do lado de quem? Uhum. Vamos lá, nós dois, entrar numa favela dessa daí para poder pedir voto numa época eleitoral, numa campanha eleitoral, sem ter um confronto. Onde um ministro entrou e não teve confronto nenhum. Tenta entrar numa área conflagrada dessa daí. Então a gente já sabe qual lado foi escolhido, né? Eu recebi uma pergunta aqui que é até importante, Rafa, para você, Renan, pode ser que concorde com isso. Me perguntaram aqui, Martins, com essa operação no complexo, os traficantes que conseguem fugir, eles não prejudicam outras áreas? E aí onde entra um plano de governo do Rafa, que eu pensei nisso aqui agora, Rafa, você já anota isso daí. Os batalhões têm que ter uma atenção melhor, um melhor amparo, uma melhor logística, um número de policiais que cubram todas as áreas desse batalhão, que hoje nós temos, por exemplo, um batalhão de Magé, hoje nós temos um déficit de 67 policiais. Então tem áreas que poderiam estar sendo cobertas que não podem ser porque o efetivo é baixo. Então você dando uma atenção para esses batalhões, você consegue cobrir o interior, a região metropolitana, a Baixada Fluminense. E aí, esses policiais dessas áreas, eles vão cuidar desse município, dessa área que ele atua. E é importante, dentro dessa logística, por exemplo, o policial que ele mora perto do batalhão, ele atua ali naquela área do batalhão. Não um policial que mora em Petrópolis e ele vai atuar lá na Barra da Tijuca. Olha a distância que o cara percorre, o trânsito que ele percorre, né? O tempo que ele gasta psicologicamente, fisicamente. Então, para esse cara render, né, já fica um pouco mais difícil. Então, você já prepara isso, já anota isso, Rafa. O policial, ele trabalhar mais próximo, os batalhões terem uma logística
adequada, um amparo adequado, as viaturas adequadas para que eles possam cuidar daquele município onde eles atuam. E aí você vai ter uma operação no Alemão, quem espirrar para a Baixada, os policiais da Baixada ali já estão preparados, já tem um cerco, vão pegar também. Quando você tiver uma operação na Baixada, você vai ter um batalhão bem amparado no interior e eles vão cuidar ali do interior para não deixar chegar lá, onde eles já chegaram, eles já estão chegando. Você vê hoje uma região dos lagos, onde é um local que as pessoas gostam de curtir, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Angra dos Reis, cara, que já é outra região, mas Búzios, quero falar de Búzios. Hoje você tem guerra de tráfico, Renan, em Búzios, onde é uma terra conhecida pela grande visitação dos argentinos, do grande turismo no Rio de Janeiro. Búzios, hoje você tem uma área conflagrada, guerra de facções em Búzios. Então, se você pega um batalhão ali, que cobre a área de Búzios, que é o 25, o batalhão de Cabo Frio ali, Arraial do Cabo, e deixa esse batalhão bem amparado, com bastante policiais, com bastante viaturas, e os caras trabalhando bem, você acha que o tráfico vai crescer ali, vai querer ficar ali? Não é refúgio, né? Como é que ele vai se refugiar numa área assim? Não vai. Exatamente. Então, tá anotado aqui. Já fique anotado como um plano de governo, tá, Rafa? Já tá. Aliás, dia 7 de novembro teremos a reunião para fechar o plano de governo de segurança pública no Rio de Janeiro. Uma reunião bem grande, inclusive Renato Batista vai estar na reunião também. Então a gente está levando muito a sério isso, muito a sério, e isso é uma questão que está no plano. No domínio de uma área, como é que eu faço para esse marginal não migrar para uma outra área e aí tornar uma área que era um pouco menos conflituosa numa área conflituosa? Então, obviamente, precisa. E aí, esse é o planejamento que a gente está falando. Esse é o trabalho de inteligência que tem que acontecer. O trabalho de inteligência não é deixar de operar. Não, é operar justamente entendendo o ponto que eu tô, o ponto que eu quero chegar, quais são as consequências disso, quais são as variáveis disso aqui, para poder minimizar as variáveis que prejudicam a resposta de segurança pública e conseguir ser exitoso naquela operação. É isso a inteligência policial. Utilizando o melhor recurso, as melhores ferramentas, com menos gasto público e preservando a vida dos agentes envolvidos. Isso é inteligência policial. E é assim que a gente vai trabalhar. E aí é onde entra o nosso inteligentíssimo Renan aí, né? Que é a retomada de territórios com um prendeu, matou. Nós vamos lá retomar aquele território. Se rendeu, a gente prendeu. Se não se rendeu, matou. Simples. Acabou. Parabéns, Renan. Acabou. E aí vamos urbanizar. Cara. E aí quando começou a urbanizar, aí acabou a história. Começou a urbanizar, vias abertas, para não ter a famosa viela. Vias abertas, câmeras, arborização, escola bem feita, sem a presença do crime. Aí o bicho pegou. Porque a gente tem que transformar aquilo em bairro correndo. Sim. O último lugar que o Complexo da Penha vai ser o refúgio para um novo Comando Vermelho. Não vai dar para se refugiar lá, porque vai virar bairro. Que foi o questionamento que eu trouxe, Renan. Ok, agora, fomos lá no coração do Comando Vermelho, mostramos que temos força, que a nossa polícia está muito preparada, é a melhor polícia do mundo, entramos lá, prendemos as pessoas, matamos os criminosos que enfrentaram a polícia militar, etc. E agora? Esse depois de hoje, é que vai mostrar se a gente vai ter sucesso ou não no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. É o depois, é o agora. E agora? E agora que a gente está aqui, o que a gente vai fazer? Aí foi o que o Martins falou. Olha que importante que era ter as Forças Armadas ali, no entorno, fiscalizando o entorno. E a Polícia Militar continua operando lá dentro, buscando os fuzis, buscando o paiol do crime organizado, buscando aonde estão armazenados os entorpecentes, buscando dinheiro. Olha que importante isso. Então, olha que importante que seria essa integração. Olha a oportunidade que o governo federal perdeu de mostrar força, de mostrar que está do lado da população e não do lado do crime organizado. Olha a oportunidade que foi perdida. Esse pós é que é importante, chegar lá, reurbanizar, via larga, batendo sol na casa das pessoas, gente. Não bate sol na casa de muita gente dentro da comunidade. Eu falei isso no nosso congresso. O índice de tuberculose na comunidade da Rocinha, da Rocinha, é 11 vezes maior do que no resto do estado do Rio de Janeiro, porque não bate sol lá. Essas pessoas precisam de dignidade, elas precisam olhar o estado e falar, nossa, é muito melhor o estado estar aqui do que o criminoso, o vagabundo, o marginal estar aqui. Então não é só a força entrou, beleza, mostramos que temos força, que sabemos fazer, que vamos para esse combate, a força entrou. E agora? E o pós? E agora? E a escola? Um monte de escola fechada hoje. A gente não quer. A gente quer escola aberta o tempo inteiro, escola de qualidade. A gente quer um saneamento básico para essa pessoa. A gente quer que ela consiga se deslocar, que ela chegue bem na casa dela. É esse pós que vai ser o diferente do Rio de Janeiro. E esse é um plano que nós temos, que está publicado em livro, está no livro amarelo para quem quiser ver.
Não é coisa da nossa cabeça, não. É muito pesquisador envolvido nisso aí. É muita gente bacana que sentou, que estudou, que sabe o que está falando envolvida nisso. Então, assim, esse pós que é importante. O enfrentamento, ele é fundamental. A gente vai para o enfrentamento, mas e o pós? Eu quero saber do pós. Eu quero saber da molecada numa escola de qualidade. Eu quero saber de um curso técnico profissionalizante bacana. Eu quero que o menino da comunidade sonhe em ser policial, sonhe em ser bombeiro. Eu quero isso. Eu quero que ele olhe o policial e diga, eu quero ser igual esse cara. Eu quero ser igual o Martins. Eu quero igual o Oliveira, amigo nosso, paramédico do BOP, baita cara, baita policial, estudou a beça, trabalha lá atendendo policiais que são baleados em operação. Eu quero que o menino olhe isso, Renan. E não é possível que eu sou um sonhador maluco, não é possível que eu esteja aqui tendo devaneios de como vai acontecer o Rio de Janeiro, não é possível. Não é possível. A gente hoje está com uma oportunidade, me lembra até o Tropa de Elite, né, o Martins? Que ele liga lá, 01, nós estamos com uma oportunidade boa aqui hoje, hein? A gente está com a oportunidade de começar a ter um Rio de Janeiro melhor. É isso. Só lembrando, o menino que vai parar no crime, ele em geral mora nessas regiões periféricas, ele não teve a figura paterna presente. Essas são as duas grandes características. Quase ausência total de figura paterna e regiões periféricas. Esse rapaz, ele tá na escola, ele pode até não ir na aula, não frequenta direito, não tem atenção. O Estado sabe onde ele tá. Se o Estado tiver um acompanhamento, esse menino, tudo que ele precisa de disciplina e de cuidado masculino. Porque, em geral, eles têm a mãe, tem a avó, o pai não tá presente. Se você tem um acompanhamento presente, por isso que eu sou a favor da escola militar, especialmente nesses casos, o garoto vai conhecer um policial e falar, que você quer essa disciplina? Vem ser um de nós. Para um garoto desses, que teve esse abandono, tá essa superstição, tudo que ele precisa é um exemplo, fala, eu quero você. Ele vai aceitar a disciplina, ele vai querer a disciplina, ele vai querer o grupo, ele vai querer a participação, ele vai querer o regramento. Até porque, sabe onde eles vão procurar isso? No crime organizado. O crime organizado oferece procedimentos, regra, hierarquia, tudo que ele não teve em casa. E tudo que a escola hoje, nesses modelos socioconstrutivistas, se negam a dar a ele. Não, você é um protagonista. Não é, o garoto tá louco, ávido por um grupo, por um pertencimento. Os que não vão pro crime organizado vão pra torcida organizada, às vezes, vão pra outros caminhos. Mas eles vão sempre procurar essa coisa, que é o que o homem quer. O que o homem jovem quer. Pertencimento, causa, hierarquia, possibilidade de crescimento. É isso. Esse garoto seria um perfeito quadro para se juntar à polícia. Em vez de ele estar servindo de mão de obra barata para esses vagabundos do crime organizado. Em geral, um rapaz carente de atenção e sem um exemplo masculino para que ele se espelhe. Existem os exemplos, claramente. Em vez de a gente dar o Oruan e o Pose como exemplo, vamos dar como exemplo os homens da polícia militar do Rio de Janeiro. Vamos botar eles próximos, junto com o professor, junto com o professor de educação física. Esse cara fala, isso aqui é o exemplo, é isso aqui que eu vou ser. E dá esse amparo. É isso que vai fazer diferença. Aí você acaba, que esse é um dos elementos, com a força de reposição deles. O segredo do crime organizado, desculpa fazer esse devaneio, mas é que assim, eu sempre entro nos meus devaneios históricos. O que fez Roma ser a potência que ela foi? Muita gente discute, era a estratégia, era o dinheiro. Dinheiro, Cartago tinha tanto dinheiro quanto Roma. Estratégia política, estratégia militar, os gregos e todos os descendentes do Alexandre tinha de monte. Os romanos tinham uma estratégia que era uma máquina de reposição de forças militares. Então, quando a Roma dominava uma cidade, aquela cidade se tornava vassala de Roma e a elite local participava do recrutamento de novos soldados junto com Roma para outras conquistas. Então, quanto mais cidades eles conquistavam, mais gente eles recrutavam. Então, toda vez que alguém atacava Roma, Roma tinha uma força imparável de recrutamento de novos membros, novos homens para suas forças. E aí não tinha como enfrentar. O Aníbal uma vez ganhou uma batalha gigante contra os romanos construíram outras legiões. Deu 2 meses, estava pipocando gente. Não tinha como parar Roma nisso. Nesse sentido, o que o tráfico faz? Ele ocupa regiões, e nessa região ele faz recrutamento. Então ele tem uma máquina de recrutamento que não para. Então você fala, pô, mas parece que eu estou enxugando gelo. Lógico, se a gente não tomar essas áreas, eliminar o tráfico de lá e evitar o recrutamento, eles vão ficar recrutando gente nova. Então a gente precisa evitar a máquina de recrutamento. O tráfico não para porque eles não param de recrutar. Tem que cortar o recrutamento também. E a gente sabe de onde vem. As estatísticas todas mostram quem é o tipo de rapaz que eles recrutam, de onde vem, como surgem, qual é a situação dele. Ok, vamos focar ali. A gente sabe onde eles moram, a gente sabe essas pessoas em geral estão recrutadas em escolas, eles são recrutados na infância. Vamos cortar. Cortou a máquina de recrutamento, aí não resta muita coisa pros caras. Exatamente. Ô Renan, falou muito bem. Parabéns, cara. Me deu uma aula aí, gostei muito. E pegando um gancho nessa situação, teve um policial do Rio de Janeiro aqui nosso, policial do BOP, que após eles estabilizarem o terreno,
veio uma criança ali na favela e foi conversar com o policial e perguntou a ele o que era aquela lente em cima do fuzil. Aí o policial falou, isso é uma luneta. Aí o garotinho interagindo com o policial, ele falou, dá uma olhada aqui. Aí o policial pegou a luneta, deixou o garotinho dar uma olhadinha, né? Isso aqui é pra gente ver mais próximo. Aí o garotinho olhou, ficou encantado ali com a lente ali da luneta. Você acredita, irmão, que vieram políticos de esquerda exigindo a prisão desse policial, porque ele interagiu com a criança, mas eles não disseram que aquela criança tá todos os dias ali vendo os traficantes para lá e para cá, usando drogas, escutando músicas horríveis, horripilantes, e sendo má influência para essa criança. E quando um policial despertou esse brilhante olhar do garotinho, aquele desejo no coração de ir lá próximo do policial, alguns políticos maléficos foram lá e, nossa, que absurdo, o policial do BOPE mostrando a arma para uma criança. Ridículo, né, irmão? Ridículo. Não, bizarro. E assim, este é o jogo da caneta que vocês dispõem. Esse é os caras, a gente tem que arrancar a caneta da mão deles. Sim. É mais fuzil atendendo a polícia e menos caneta na mão do vagabundo. Por incrível que pareça, caneta na mão do vagabundo é que garante fuzil na mão do bandido. Esses caras têm que ser tratados dessa maneira. Fala galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos. Valeu!